Bom, então eu gostaria hoje eu vou falar um pouquinho sobre nano. Ontem eu estive aqui com vocês, mas mais auxiliando na programação. E eu e o Anderson vamos compartilhar então uns 45 minutos de fala, falando um pouquinho sobre essa questão de como aprender nanociências, ou seja, como a gente trata esse tema e pode tratar isso também, como vocês podem aprender. E durante a apresentação e depois também vocês vão ver alguns exemplos de materiais que nós estamos trabalhando aqui na Unifra, que vocês podem acessar como pesquisa ou como curiosidade de qualquer computador com internet. Deixa eu pegar, tá? Liga para mim, por favor. Então, a ideia que a gente tem visto desde ontem é tentar definir o que é nanociência e o que é nanotecnologia. Então, são palavras bastante... Eu prefiro... Não está funcionando? Então, vocês já viram ontem na palestra do professor Cristiano, e também um pouco do que a Renata falou, o que é esse nome nano, né? O nome vem, a gente conhece no dia a dia como anão ou nanico também, né? Então, na verdade, quando a gente trabalha com a escala, quando a gente vê lá na 7ª, na 8ª série a escala, isso corresponde nada mais do que 10⁻⁹ do metro. Ou seja, a gente está falando aqui de uma escala que a gente vai comentar a partir de agora, que é a nanométrica. E que vocês já começaram a perceber que não é por nada que a gente fala hoje, né, alguns de vocês até fizeram perguntas ontem sobre isso, que a gente vai começar a viver uma nova era. Tem pessoas, inclusive, que separam em eras de evolução, que a primeira era teria sido a era da pedra lascada, que as pessoas começaram a trabalhar com instrumentos. A segunda era foi a era da máquina a vapor, que mudou a vida de todo mundo, né? Trabalhando com máquinas, com isso foi possível a exploração de outras regiões, de outros países, de outros continentes. E a última era, que é a era que a gente está vivendo fortemente hoje, é a era da informação. Todos vocês já nasceram na chamada era digital e a gente vive no dia a dia, né, novos equipamentos, novas formas de se informar, de transmitir informação e de se relacionar com as pessoas. Hoje em dia, cada um de nós, imagino que aqui a maioria tenha lá seu Facebook, e através do Facebook a gente tem uma quantidade enorme de amigos que a gente não conhece pessoalmente e nunca conversou. Então isso mostra o quanto isso há 10, 15 anos atrás era impossível e a gente está vivendo hoje de uma forma bastante intensa. Por outro lado, então, nós estudiosos e pessoas da área comentam que a grande nova era vai ser a era da nanotecnologia. Por que essa promete ser a grande nova era? Porque no momento que a gente começa a explorar essas escalas nanométricas que a gente está falando aqui, as propriedades mudam e muito. E aí começa a ser possível a manipulação disso e alterar drasticamente propriedades e, de certa forma, a própria vida da gente. Alguém perguntou aí ontem sobre os sistemas híbridos, né, onde eu começo a aproximar a área de nano com a computação, com a biologia, e isso realmente é um dos grandes impactos no futuro que se espera. Então, na verdade, o que a gente já está colhendo da nanotecnologia é ainda muito pequeno. A gente já começa a ter os primeiros produtos, cosméticos, essas coisas no nosso supermercado. Ou semana passada eu fui aqui na Panvel comprar uma meia e a meia já vem com nanotecnologia. Se vocês comprarem lá uma meia de compressão, uma meia Kendall, já diz lá que tem nanopartículas de prata para eliminar odores, porque a pessoa tem que usar isso continuamente. Então, já é algo que está presente de alguma forma no nosso dia a dia, mas de forma ainda muito superficial. Ela é ainda hoje o que a gente chama de uma forma de corrigir ou de melhorar o que a gente tem no mercado. Mas o grande impacto que a gente espera é daqui 20, 30 anos, e esse realmente a gente só vai conseguir se a gente trabalhar muito bem a chamada nanociência. Então, esse impacto que todo mundo está esperando da nanociência, da nanotecnologia, depende muito dessa chamada nanociência.
Então, nós temos aqui já alguns exemplos, o Yuri vai mostrar para nós, de como a gente pode visualizar e entender melhor essa escala. De escalas, isso. Então, para vocês terem ideia, esse é um material que está disponível online para vocês. Isso vale não somente para curiosidade, mas quando a gente trabalha lá em escalas também, no ensino médio, no ensino fundamental, isso é muito importante. E aqui a gente começa a observar, por exemplo, a gente tem aqui a escala, né, 10 na 0, 10 na 1, 10 na menos 1, menos 2, eu vou diminuindo. E aqui o que foi feito foi colocar vários exemplos de estruturas que correspondem a essa escala. E o mais interessante que isso aqui, também tem como eu observo isso. Vocês lembram que o professor Cristiano ontem falou o seguinte: a olho nu, a gente consegue observar até em torno de 600, 700 nanômetros com esse comprimento de onda. Quer dizer, quando eu começo a diminuir muito o tamanho, desculpa, com o microscópio óptico, quando eu começo a diminuir o tamanho, eu tenho um ponto que eu deixo de visualizar a olho nu, começo a visualizar com o microscópio óptico, ou seja, jogando luz, mas quando eu começo a trabalhar abaixo da escala de 10 na menos 7, isso não é mais possível. Eu não consigo mais identificar as estruturas tentando visualizar simplesmente jogando luz. E eu começo então a fazer o uso de ponteiras de microscópio eletrônico, de varredura, de força atômica e assim por diante. Bom, isso é muito interessante, mas por que isso é interessante? Porque na verdade o que muda aqui são os modelos que a gente descreve. Todos vocês lá no ensino médio, gostando ou não de física, vocês aprendem o que a gente chama hoje de física clássica. Todos vocês estudam o movimento de uma partícula, o movimento de um sistema massa-mola, ou a teoria também da eletricidade, do magnetismo, mas a gente está trabalhando num limite de escala que a gente trabalha somente com a mecânica clássica. O máximo que a gente faz lá é falar em spin, que gera magnetismo. Lá na química também a gente aprende que existe o spin, que está distribuído num orbital. Mas tudo isso, spin orbital, na verdade é resultado de quem já? Da mecânica quântica. Vocês nunca ouviram falar, mas na 8ª série, 7ª, depende da escola, vocês já aprenderam pela primeira vez o que é um elétron, o que é um átomo, e isso é o quê? É a mecânica quântica, porque a gente começa a falar de estruturas que estão nessa escala. Então, na verdade, isso é para vocês entenderem o quanto é possível andar em termos de escala, né? Aqui eles estão colocando o átomo, a molécula d'água, o grafeno, o fulereno, que a gente também viu ontem, a dupla fita de DNA, também da ordem de 10 nanômetros, o diâmetro de um nanotubo, o vírus, percebam, está na escala de 10 a menos 7, a luz visível, que a gente viu ontem, 10 a menos 7, que é o limite entre o microscópio óptico e o microscópio eletrônico, o comprimento de um nanotubo de carbono, né, o diâmetro dele é muito pequeno, mas no comprimento ele pode ter até centímetros. Uma bactéria, olhem só, a bactéria é em torno de 1000 vezes maior que um fulereno. Então, percebam a diferença de escala que a gente tem aqui. E assim por diante. Então, são vários exemplos para vocês entenderem um pouquinho dessa relação de escala. Podemos passar para o próximo. Um outro exemplo também que vocês conseguem visualizar muito bem essa questão da escala é a questão do chip. Ontem o professor Cristiano também comentou sobre o problema do silício. O grande problema do silício, o grande problema da eletrônica que nós temos hoje é o quê? É que a vida inteira foi diminuindo o transistor. O transistor é que compõe o chip e o chip é que compõe o processador do nosso computador, do nosso celular e assim por diante. O Matheus está aqui brincando com o filhinho dele. Isso aqui até 4, 5 anos atrás não era possível com essa capacidade de memória e de processamento. Por quê? Porque hoje já consegue se integrar dispositivos de transistor da ordem de 20 a 40 nanômetros. Só que
na tecnologia atual o limite acabou. Então a gente tem que pensar de alguma forma em novas tecnologias para que a gente consiga atingir essa escala nanométrica com segurança. Então aqui tem um exemplo do que a gente pode ver através de um processador. Então a gente vai partindo, vai mudando a escala, né? Eu vou aproximando, nesse processador eu começo a ver aquelas regiões marcadas lá do meu chip, e do chip eu começo a identificar, por exemplo, o transistor, que é a unidade fundamental. É como se ele fosse a primeira sementinha, ele é o primeiro tijolinho desse meu chip. E dentro desse chip a gente sabe que existem partículas, estruturas que são fundamentais, por exemplo, para a condução elétrica, que é o que a gente colocou ali como exemplo dos elétrons vibrando ao redor do seu eixo. Então, o que foi mudando aqui? Aqui em 10 na menos 8 eu começo a ver os nanotubos, que são os responsáveis por essa integração. E se for um pouquinho mais, em torno de 10 na menos 9 e 10 na menos 10, 10 na menos 10 é mais ou menos o tamanho do meu átomo. Pode voltar. Pode ir. Agora funciona aqui. Bom, então, o que veio a ser essa nanociência e nanotecnologia? Primeiro, quando a gente fala de ciência, que é o que a gente faz hoje na universidade, basicamente, a gente está estudando as propriedades. Quer dizer, nós estamos aqui estudando para saber se o nanotubo pode fazer bem ou mal à saúde, se ele vai afetar ou não uma célula, se ele vai ou não afetar o meio ambiente. Então isso significa o quê? Que eu estou falando de escala nanométrica. Então, essa ciência que estuda essas propriedades, essa variação de propriedades, nessa escala é o que a gente chama hoje de nanociência. E a nanotecnologia é como eu consigo disponibilizar essa ciência enquanto produto. Ou seja, se eu fiz um estudo de um determinado material e eu vejo que ele tem possibilidade, por exemplo, de ser aplicado como um novo cosmético, eu vou organizar uma determinada cadeia de pessoas para transformar aquele estudo em produto. Então, por isso a gente chama de tecnologia. Então, é uma tecnologia baseada na área de nano. Então é isso, é a criação, a nanotecnologia é eu ter essa ciência e aplicar isso em novos produtos. Bom, eu espero que desses 2 dias, ao menos esses conceitos fiquem bastante claros para vocês. Se cair no vestibular, né, e como tem caído muito, e no Enem. O ano passado teve uma questão, né, de nanociência e nanotecnologia no Enem, e teve em algumas universidades já estão aparecendo redações também, no Paraná, sobre os impactos da nanotecnologia também. Então, prepare-se que é um tema que só vai aparecer cada vez mais, principalmente em processos seletivos. E a ideia maior da nanotecnologia, para mim, quando eu penso em nanotecnologia, é impossível eu desconectar a nanotecnologia da tabela periódica. Alguém fez uma pergunta relacionada a isso ontem. O que tem a ver os átomos com a nanotecnologia? Tudo. Né? A ideia do átomo é o quê? A ideia da nanotecnologia é associar, de alguma forma, átomo a átomo. Criar estrutura a estrutura. É como se eu estivesse fazendo um joguinho de Lego, como mostrou o professor Cristiano ontem. Bom, a forma como essas coisas vão se conectar é que vão criar diferentes propriedades. Então, isso que tem que ficar bastante claro. Por exemplo, na natureza, de forma geral, a maioria dos elementos formam ligações químicas. Vocês aprenderam lá em química que, por exemplo, o átomo de hidrogênio, ele sempre vai preferir formar H2 do que ficar sozinho, isoladamente. Ele fica mais estável. Bom, mas se eu conseguisse, por exemplo, formar uma nova estrutura onde o homem vai ser o responsável por essa ação, por exemplo, como a gente tem visto com grafeno, o próprio nanotubo, por mais que a gente sabe que nanotubo pode ser produzido de forma bastante dependente da natureza, mas o homem é o responsável por melhorar essas técnicas e transformar isso com uma aplicação tecnológica.
Então, a tabela periódica, para um cientista que trabalha em nano, é a ferramenta fundamental, certo? Nós temos que conhecer muito bem toda essa tabela para pensar em possibilidades e aplicações. Então, o nome, né, que já falei, vem de anão, e aqui só para vocês terem ideia, mais uma vez, do tamanho das escalas que a gente está falando. Né? Um homem são, né, uma pessoa, uma estatura de 1,50 m a 2 metros, a gente está falando de bilhões de nanômetros, até que eu posso chegar no átomo, que é da ordem de angstroms, ou seja, é menos que 1 nanômetro. E aqui também, da mesma forma, a relação entre uma bola de futebol e uma molécula de fullereno, que é o C60, ela é 100 milhões de vezes menor. Acho que é eu que estou batendo aqui. Não. Tem barulho do... Bom, e tudo isso gera o quê? Então, aqui é um dos pontos que eu queria chegar, que é a questão do ensino, de como a gente pode aprender tudo isso. Na verdade, uma das principais características da nanociência e, por consequência, da nanotecnologia é a interdisciplinaridade. O que significa isso? É como as áreas se conectam entre si nesse tema. Então, na verdade, aqui eu coloquei algumas, mas algumas acabaram não aparecendo. Todas as áreas em si acabam de alguma forma impactando, ou a nanotecnologia acaba impactando nessas áreas. Então, eu posso começar aqui por áreas extremamente básicas, que vocês ouviram desde ontem. Física, química e biologia. Bom, na química, a química é uma das áreas fundamentais. Por quê? Porque essa é a área que desenvolve, ou tenta desenvolver novas moléculas, novas estruturas, consequentemente, novas propriedades. Então, a química, ela é a base de tudo, assim como a física, para a gente entender o que acontece nessa escala. Então, enquanto ciência, ela é fundamental. Bom, mas eu também preciso saber se eu criei um novo material, né, uma nova molécula, uma nova nanoestrutura, qual é o impacto disso do ponto de vista biológico? Ou seja, o quanto isso pode afetar tanto para o lado bom, mas também como um impacto negativo, como o meio ambiente, como soluções do ponto de vista também de meio ambiente, não só impactos negativos. Então, a biologia é fundamental aqui para entender como essas estruturas vão interagir com o ser vivo de forma bastante ampla. Bom, mas aí eu desenvolvi um novo produto. Esse novo produto é interessante do ponto de vista biológico. O que eu preciso para lançar isso como um produto? Por exemplo, eu vou lá e desenvolvi um novo chip, né, um novo transistor. Eu lá, como físico ou químico, nós desenvolvemos um excelente protótipo. No laboratório funciona muito bem, mas ninguém garante que fazer bilhões deles por dia seja, do ponto de vista econômico, viável, seja do ponto de vista de engenharia também viável. Ou seja, é essencial que áreas como engenharia, computação e principalmente a área econômica andem juntas. Por quê? Não adianta eu desenvolver um excelente dispositivo, mas do ponto de vista econômico, sendo inviável. Então, eu tenho que partir para uma nova fase, assim como foram os computadores a válvula. Né? Duraram alguns poucos anos e teve que se pensar em uma nova tecnologia, que foi o transistor, e que sobrevive até hoje. Então, a engenharia para nós no Brasil, infelizmente, é uma das áreas que pouco tem andado nessa questão de nanotecnologia. A gente ouve falar muito pouco em engenharia de nanomateriais. Então, quem tem se preocupado muito mais até com a tecnologia tem sido os físicos e os químicos do que os engenheiros. Então, aqui é uma área, para quem está começando a vida, completamente em aberto, para que no Brasil hoje a gente não só estude isso, mas também comece a desenvolver do ponto de vista de empresa, criar uma empresa lá para fazer um novo dispositivo ou um novo produto. Então isso é uma área completamente em aberto. Da mesma forma,
todo o impacto disso sobre um produto lançado no mercado, ele também tem um impacto ambiental. E a gente tem sofrido muita pressão na área de nano hoje, para que a gente realmente mostre se aquele produto tem ou não um impacto ambiental negativo. Então as pessoas já têm se preocupado. A Renata falou um pouco ontem, mas algumas pessoas que realmente fazem nanotecnologia preferem não colocar nos rótulos, e quem não faz, coloca para usar isso como propaganda. Então tem muita propaganda enganosa também, e às vezes quem realmente faz nanotecnologia tem muito medo até de mostrar isso do ponto de vista de aplicação. Essa meia que eu comentei com vocês antes, eles não falam, você lê, só quem conhece sabe que aquilo é nano. Mas eles dizem prata, tem um outro nome lá e o nome de uma patente que eles têm. Eles não falam em nano. Quer dizer, eles estão, na verdade, enganando o consumidor, porque se você vai lá e você vai procurar a ficha toda na internet, realmente é nanopartículas de prata. Então tem muito essa discussão também do ponto de vista de meio ambiente e também da legislação. Então uma das áreas que tem se preocupado bastante com isso hoje é a área do direito. A Renata também comentou isso ontem, que nós não temos legislação específica hoje para lançar um produto, por exemplo, cosmético no mercado. Então a gente fica assim, se o produto for bom, ele deslancha, se não, ele vai criar um problema não só para aquela empresa, como para toda a área. Quer dizer, se você usar lá um produto para o cabelo e cair todo o teu cabelo, de quem que vai ser a culpa? Do shampoo, da Nano? Vai ser da Nano. As pessoas não conhecem e falam isso. Então, essa questão ainda é muito peculiar. A gente já tem aqui na Unifra 3 trabalhos do curso de Direito, de alunos que fizeram o trabalho final de graduação, ligados à nanotecnologia. Bom, aí eu tenho toda a área da saúde, que é uma das áreas que já tem se apropriado muito da nanotecnologia, principalmente usando nanopartículas de tamanhos maiores, em torno de 100 a 500 nanômetros, principalmente para cosmético, que a gente viu ontem, para drug delivery, né, entrega de fármacos e assim por diante. Então, o que vocês podem perceber aqui? Quem gosta dessa área, quem quer interagir com essa área, de alguma forma pode automaticamente ser inserido aqui. Vocês vão ver depois uma palestra sobre agricultura com o professor Ari. Na verdade, a agricultura é uma das áreas que está tendo maior impacto hoje também da aplicação já da nanotecnologia no meio rural. Então, a gente começa a perceber que de todas as áreas vão ser afetadas. Área de comunicação e assim por diante. E tem alguns estudos que demonstram que até 2014, em torno de 14% dos empregos no mundo já vão estar relacionados com nanociência e nanotecnologia. Então, é bastante interessante o que a gente já pode fazer quanto a isso. Bom, aí vocês me perguntam, o que a gente pode aprender, como a gente pode relacionar essa área? Aqui na Unifra, a gente criou o primeiro curso de mestrado em nanociências do Brasil, que é um mestrado que visa justamente isso aqui, a interdisciplinaridade. Então, a gente tem pessoas da maioria dessas áreas, né, que estão aqui no curso, tem alguns alunos aqui presentes hoje, e o que a gente observa nesse curso? Que os alunos conseguem perceber muito mais rápido essa gama de aplicações da nanociência do que mesmo nós, professores. E é uma área que chama a atenção. Então nós temos médicos, dentistas, a maioria da farmácia, da física, da química, computação, engenharia, veterinária, também nós já tivemos alunos que trabalham com temas ligados ao mestrado. Matemática, devo ter esquecido uma lista aí. Então, e um outro exemplo que a gente tem visto é aplicar isso na área de ensino, porque a gente sabe, isso é questão de tempo para as escolas todas serem obrigadas a trabalhar esses conteúdos nas escolas. Então, nós temos aqui 2 exemplos, né, de 2 alunos. O Anderson foi meu aluno de mestrado em ensino e trabalhou com isso, e o Matheus está terminando o mestrado dele também nessa área de nano, para ensinar as pessoas de forma simples e correta do que é, na verdade, a nanociência
e a nanotecnologia. Bom, na graduação, como a gente pode se inserir nisso? De várias formas. Por exemplo, aqui na Unifra, os alunos desde a graduação, ligados principalmente à área de farmácia, física e química, acabam interagindo com projetos, podem interagir, quem tem interesse, com projetos nessa área. No Brasil, nós temos 2 cursos que eu conheço de nanotecnologia. Tem um curso na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um curso de graduação em nanotecnologia, e o ano passado foi criado um curso de engenharia em nanotecnologia na PUC também do Rio de Janeiro. Então, não sei se tem outros programas, não tenho visto, mas esses são os cursos na graduação que a pessoa pode interferir. Na minha opinião, o que é mais importante para a formação de um aluno é que ele primeiro tenha uma graduação em uma dessas áreas básicas extremamente forte, e depois, na pós-graduação, ele pode ampliar isso de uma forma interdisciplinar. Então, isso a gente tem visto uma contribuição muito grande dos alunos quando eles acabam interagindo. Eu esqueci também, tem alunos da biomedicina, tem um grupo ali, ficaram me olhando lá atrás, que também faz o mestrado em nanociências. Bom, agora o Anderson vai fazer a segunda parte e ele vai falar um pouquinho sobre as propriedades, né, tudo que ele aprendeu agora no mestrado e agora está aprendendo no doutorado, sobre as propriedades da nanociência, também depois mostrando alguns exemplos de material. Obrigada.